Olá pessoal, boa noite. Estamos iniciando mais essa live, agora retornando às nossas lives, né? Pela Casa Fraterna Novo Caminho. E aí, depois desse recesso, né, desse período, salvo engano, a última foi no dia 14 de dezembro, já tem um período aí até considerável, né? Até que a gente reiniciasse. Então estamos aí de volta com as nossas lives todas as terças-feiras, né? Relembrando que houve essa alteração. Antes era terça e quinta, né? Nessa live de 14 de dezembro a gente explicou direitinho e tal, como é que foi isso. E aí, a partir de agora, então, toda terça. Então, lá vamos nós. Continuar aí nosso trabalho, a nossa troca de ideias, nosso bate-papo sobre a doutrina cristã. No momento, o Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está no capítulo 7º, o item de hoje é o item 12. Vamos aguardando o pessoal entrar para a gente dar início à nossa conversa, né? Nosso bate-papo, a nossa live. Vamos lá. Boa noite, Cati. Tudo bem? Seja bem-vinda. Estamos aguardando o pessoal para a gente poder dar início. E aí, Felipe? Beleza? Famoso Habib. Boa noite, meu caro. Tá falando aqui que a mãe tá em outra live. Olha que coisa, né? Então a gente vai ter que avisá-la. Deve ter aberto no outro perfil enquanto a gente entrava aqui. Capítulo 7º, estou escrevendo aqui. Capítulo 7º, item 12. Capítulo 7º, item 12. Tá aqui, vamos fixar isso. Boa noite para quem está entrando, sejam todos bem-vindos. Vamos lá. Faz uma. Felipe, faz uma gentileza então, meu caro, só para eu não desligar aqui. Avisa para ela que pode ter bugado mesmo, né? O Instagram pode ter bugado, mas avisa que eu tô on aqui já, né? Estou aguardando. Boa noite, Silvinha. Muito bem, estamos de volta. Thalita, tá por aí também. Perfil Fórum Cultural de Uberaba. Boa noite, Luciana Barbosa, Fernanda. Ótimo. Muito bem. Deixa eu chamar. Muito bem, aguardando mais um pouquinho. Tá certo. A live dela saiu. Então,
Quem deve estar entrando aí? Mais um minutinho. Patrícia, boa noite. Seja bem-vinda. Acho que deu aí, né? Felipe, vamos lá. São coisas que acontecem em lives. Entrou, olha só. Conectando. Boa noite, Muito Diego. bem, boa noite. Como você está? Tá tudo tranquilo. Aliás, ouvindo só de um lado. Deixa eu ver se eu reinicio aqui essa paradinha. Ai, perdi meu Pronto, filho. agora foi. Mais ou menos isso. Agora foi, É, né? ouvindo dos dois lados. Muito bem, pessoal, lembrando aqui, a água, a gente sempre fala, mas é bom reforçar, deixar um copo com água, uma garrafa, o que preferir, recipiente de sua preferência aí do lado, enquanto a gente vai trocando ideia, essa água vai recebendo esses fluidos que a gente emana, né? E a espiritualidade emana também em nosso favor, a gente vai bebendo aí durante a semana, né, tal, é aquela história. Muito bem. Vamos então à nossa prece, para a gente poder começar de vez? Vamos. Então, bora. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Criador, a Jesus, o Divino Amigo, o médico maior de nossas almas, para agradecer mais esta oportunidade de estarmos aqui nessa reunião fraterna, de aprendizado, de troca, de partilha. Permita, Senhor Jesus, que seus mensageiros venham nos ajudar a melhor compreender a essência de seus ensinamentos e também nos dar forças para colocá-los em prática, forças para vencermos a nós mesmos. Que assim seja. Assim seja. Vamos nessa. Está escrito aí, né? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7º, item 12. Item 12 e o item 11, eles compõem as instruções dos espíritos, mais especificamente naquele subtítulo, o orgulho e a humildade.
Essa é a segunda mensagem e a última deste sub-item, esse tópico, né? Então vamos lá. Ela é assim, é uma mensagem de Adolfo, né, o espírito se identificou como Adolfo, bispo de Alger, Marmande, 1862. Um tempinho já, né? Vamos lá. Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes sobre a vossa cabeça? Desprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos admireis de que a taça da iniquidade tenha transbordado por toda parte. O mal-estar se torna geral. A quem se deve, senão a vós mesmos, que incessantemente procurais aniquilar-vos uns aos outros? Não podeis ser felizes sem mútua benevolência. E como poderá esta existir juntamente com o orgulho? O orgulho, eis a fonte de todos os vossos males. Dedicai-vos, pois, à tarefa de destruí-lo, se não quiserdes perpetuar as suas funestas consequências. Um só meio tendes para isso, mas é infalível. Tomai a lei do Cristo por regra invariável de vossa conduta. Essa lei que haveis rejeitado ou falseado na sua interpretação. Por que tendes em tão grande estima o que brilha e encanta os vossos olhos, em lugar do que vos toca o coração? Por que o vício que se desenvolve na opulência é o objeto da vossa reverência, enquanto só tendes um olhar de desdém para o verdadeiro mérito que se oculta na obscuridade? Que um rico libertino, perdido de corpo e alma, se apresente em qualquer lugar e todas as portas lhe são abertas. Todas as honras lhe são dispensadas, enquanto dificilmente se concede um gesto de proteção ao homem de bem que vive do seu trabalho. Quando a consideração que se dispensa às pessoas é medida pelo peso do ouro que elas possuem, ou pelo nome que trazem, que interesse podem ter elas em se corrigirem de seus defeitos? Bem diferente seria, entretanto, se o vício doirado fosse fustigado pela opinião pública, como é o vício andrajoso. Mas o orgulho é indulgente para tudo quanto o agrada. Século de concupiscência e de dinheiro, dizei vós. Sem dúvida. Mas por que deixastes as necessidades materiais se sobreporem ao bom senso e à razão? Por que cada qual deseja se elevar sobre seu irmão? Agora, a sociedade sofre as consequências. Não esqueçais que um tal estado de coisas é sempre o sinal da decadência moral. Quando o orgulho atinge o seu extremo, é indício de uma próxima queda, pois Deus pune sempre os soberbos. Se às vezes os deixa subir, é para lhes dar tempo de refletir e de emendar-se sobre os golpes que de tempos em tempos desfere no seu orgulho como advertência. Entretanto, em vez de se humilharem, eles se revoltam. Então, quando a medida está cheia, ele a vira de repente. E a queda é tanto mais terrível quanto mais alto tiverem se elevado. Pobre raça humana, cujos caminhos foram todos corrompidos pelo egoísmo. Reanimai-vos apesar disso. Na sua infinita misericórdia, Deus envia um poderoso remédio aos teus males, um socorro inesperado à tua aflição. Abre os olhos à luz. Eis que as almas dos que se foram estão de volta para te recordar os verdadeiros deveres. Elas te dirão, com a autoridade da experiência, quantas vaidades e as grandezas da vossa passageira existência são pequeninas diante da eternidade. Dirão que, nesta, será maior o que foi menor entre os pequenos deste mundo. Que o que mais amou seus irmãos será o mais amado no céu. Que os poderosos da terra, se abusaram da autoridade, serão obrigados a obedecer os seus servos. Que a caridade e a humildade, enfim, essas duas irmãs que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para obter-se a graça do Eterno. Muita coisa para se falar, né? Sobre orgulho, humildade, porque nós ainda lutamos com muito esforço, né? Para diminuir essas mazelas em nós mesmos, mazelas
mazelas que são a causa do nosso sofrimento, do estado de coisa que estamos vivenciando hoje na sociedade terrena, né? Como falam aqui, não vos admireis de que a taça da iniquidade tenha transbordado por toda parte. O que quer dizer iniquidade? A gente pode usar alguns sinônimos, né? Impiedade, desumanidade, injustiça, né? E a gente vê em larga escala na sociedade atual tudo isso. E tudo isso faz sofrer a maioria das pessoas, né? Então, sem dúvida alguma, o mal-estar se torna geral, né? Mas os espíritos, principalmente aqui no caso Adolfo, né, nos faz uma advertência de que fomos nós mesmos os construtores desse estado de coisa. Ao longo do tempo, nós nos deixamos levar pelas nossas imperfeições, né? Sem opor resistência, sem fazer nenhum esforço para combatê-la. Mas a partir do momento em que a gente toma conhecimento da vida espiritual, que a nossa vida não se resume à terra e aos bens que a gente desfruta aqui, então a nossa perspectiva muda e fica mais fácil entender ou se motivar, nos motivarmos para combater essas mazelas, porque antes, né, por um longo tempo, a gente viveu mesmo na ignorância. Mas, a partir das revelações que nos foram trazidas, e principalmente com o advento da doutrina espírita, que explica tão bem essa relação entre os mundos, o mundo corporal, o espiritual, nos trouxe as leis divinas de uma forma tão clara, nos trouxe o roteiro do Evangelho, está tudo aqui, né, uma receita para nós seguirmos, para construirmos, então, a nossa felicidade e tornando-nos todos, né, merecedores de viver numa sociedade melhor, de maior fraternidade, de maior compreensão entre os seres e maior bondade, né? Que é enxergar o outro como igual, porque o orgulho, a vaidade, nos distorce a visão e nós passamos a nos crer maiores acima dos demais e merecedores de mais coisas, né? Nós não nos enxergamos como iguais, pelo contrário, nos colocamos acima. Então, numa visão completamente distorcida da realidade, porque aí, entrando na parte do exercício da humildade, nós podemos pensar, como nos ensina Emmanuel, em refletir sobre a nossa posição na sociedade, a nossa posição no universo. E aí a gente começa a se aproximar da nossa realidade, enquanto espíritos eternos, enquanto cidadãos universais, né? Onde estou? Que tamanho eu tenho? E aí a gente pensando em termos de universo, em termos de vida espiritual, a gente vai ver que a gente é um grãozinho, né? Que aquela famosa frase do Chico, né? Ele se dizia o cisco, então nós somos um pequenos ainda, né? Então, isso nos ajuda a redirecionar nossos pensamentos e a nossa própria compreensão de quem somos e onde estamos, em que posição estamos.
A verdadeira humildade é a gente compreender o real tamanho que a gente tem, o real, sem menosprezar-nos a nós mesmos, sem menosprezar as conquistas que já fizemos até aqui, mas nessa perspectiva de que nós somos espíritos devedores, num planeta ainda bastante materializado, que está nos primeiros degraus da escala, da hierarquia dos mundos, né? Então, nós temos um longo caminho. Sim. E Isso tudo está no primeiro parágrafo, é engraçado, né? Tudo isso no primeiro parágrafo. Ali, a ideia dessas várias moradas, a gente extrai disso aí. Vós mesmos, né, amontoaste sobre as vossas cabeças. Como é que é isso? Como assim, né? Desprezaste a santa e divina moral do Cristo. Tem umas informações do próprio Evangelho sobre isso. No capítulo 3º, a gente viu que há muitas moradas na casa do Pai. Na casa de meu Pai, né? Aí ele fala sobre os diversos mundos. Moradas são um termo assim, genérico. Mais um dos genéricos, né, que Jesus usou, porque, né, especificidade não era hora disso. Ainda não é, né, em várias matérias, ainda não é. Agora, especificidade é coisa mais genérica, né, fica aquela coisa subentendida, assim. Para depois, né, ser entendido, basicamente assim que funcionou. E ali fala, né, que o mundo de expiação e provas, ali a gente tem no capítulo 3º, no item 4, ele vai categorizar, né? Ele fala, não, mundo primitivo, expiação e provas. Ele fala mais ou menos, poucas palavras sobre perfil de cada mundo, né? É mundo, nem planeta, é mundo. Compondo aí a parte corpórea e a incorpórea, o que está em volta, na psicosfera toda ali, né? Aí é o mundo, não só o planeta. Se fala planeta, é essa porção de terra ali e tal, coisa, né? O mundo é um pouco mais abrangente. Pega esse lado incorpóreo, que nem tá sem som. O pessoal tá conseguindo me ouvir? oh, a Sandra falou que está sem som. Eu te ouço bem. Ouve, certo? Tá sem som. Mais alguém tá sem som? Ou tá ouvindo? Estou o quê? Ouvindo ou sem som? Ah, tá, normal. Beleza. Então, então já Sandra, dá uma olhada no volume. Tá ok o som Volume do ou aparelho. o fone, né? Às vezes tá conectado ou desconectado. o Alguma fone coisa também assim. pode estar. Beleza. A gente estava falando do capítulo 3º do item 4º, né? Que ele vai colocar lá, trazer os nomes dos mundos, né? E colocar algumas características gerais. Panorama. No de expiação e provas ele fala, o mal predomina. O mal predomina. Exato. É ali, é aqui, melhor dizendo. O mal ainda predomina. E mais adiante, no item 14, que aí já é instruções dos espíritos, ele vai trazer algumas outras características interessantes também, né? E ele fala que a nossa natureza é a seguinte: a gente já está avançado intelectualmente em alguma medida, né? Diferentemente de primitivos, muito primitivos, né? Que não tem avanço nenhum intelectual. Nós temos uma tecnologia impressionante. Nós temos algum avanço na ciência, embora ainda falta muita coisa, né? Temos aí recursos já explorados, administrados e tal, né? Tecnologias, como eu disse, que vão aí se renovando a cada minuto, né? Se brincar. A gente nem fica sabendo, a gente fica sabendo quando lança, né? A coisa. Enfim, nós temos aí um intelecto, um progresso intelectual destacado já, em alguma medida. Moral que ficou para trás. É aí que vem essa como é que eu falo? As calamidades que a gente amontoa sobre a nossa cabeça. Agora, quer ver uma informação bastante interessante que tem nesse item 14? Então, vou retomar aqui rapidinho, para a gente poder avançar. Tá no primeiro parágrafo ainda, né? Mas o Evangelho é assim mesmo. O Evangelho é assim mesmo. Não adianta correr, não, tá? A gente tem que extrair a essência, então. É miudinho, né?
É no Não miudinho. tem jeito de correr. Não. Uhum. Quer ver um negócio interessante? Ó, os espíritos em expiação, aí estão, aí onde, né? Mundo de expiação e provas, esse é o tópico. Se assim nos podemos exprimir, como estrangeiros, ó que massa, somos todos ETs. Já viveram em outros mundos, dos quais foram excluídos por sua obstinação no mal. Esse mal é aquela coisa de não entender bem a lição, né? E, às vezes não, né? E incorrer em faltas mesmo, que os tornava causa de perturbação para os bons. Olha que coisa, né? Somos estrangeiros. Os que estão em expiação aqui são estrangeiros. Que coisa, que informação interessante, né? Mas É. é coisa que a gente passa despercebido. Às vezes a gente lê tal, passa rápido. Opa, nem lembrava disso, mas enfim. Estamos aqui também para isso, né? A gente pega aqui para É. preparar a live, É. a gente retoma um monte de coisa, né? A Santa falou, ó, somos mesmo, seguido de Sim. 3 carinhos de ETs ali. E essa informação é interessante também, porque se somos estrangeiros, é sinal que a gente está incorrendo nos erros há bastante tempo também, né? A gente já veio de outros lugares, com certeza, com oportunidades também de progresso, de evolução, mas deixamos para depois. Né? Isso é verdade. E aí a gente dá a primazia para a inteligência, né? Porque isso geralmente vem primeiro mesmo. Intelectualidade, como a gente é prova viva, a gente é prova viva, a gente tem o intelecto, em certa medida já avançadinho, mas ainda bate cabeça na hora da moral, da parte moral. Essa não ainda não alcançamos, né? Segundo a Sam aqui, ó, só fizemos guerras e festas, e pior que é, né? Ele fala aqui embaixo, ó, no segundo parágrafo, incessantemente procurais aniquilar-vos uns aos outros. Curioso, porque isso aqui tem duplo sentido. A gente pode olhar sobre o aspecto da guerra, a aniquilação mesmo, que nota característica de espíritos rebeldes, orgulhosos, nota característica nossa, vaidade, ao ponto de, na lei de destruição do Livro dos Espíritos, na parte terceira lá, né, das leis morais, tem uma lei que chama Lei de Destruição. Lá fala da guerra. E num tom assim de necessidade. É curioso observar que a espiritualidade fala como se fosse algo necessário. Fala, pô, mas como assim necessário? O necessário lá é num tom assim, quase inevitável, diante da natureza rebelde. Por isso que é Diante da necessário. nossa condição. Da Né? condição. Aí chama de necessário, né? Quando a coisa é inevitável. E quando ele fala que é necessário, é para o que vem não da guerra, né? É o que vem não na guerra, mas depois da guerra. É a consequência da guerra, que é o que? Uma ressaca moral gigantesca. Sempre, sempre. Ninguém gosta disso, né? E aí, quando acaba aquilo, né, quando está em vida ali, acontecendo, está todo mundo vendo a barbaridade acontecendo, isso dá uma ressaca moral violenta. E se tem ressaca moral, se tem algo ali, o alerta amarelo, o alerta vermelho, nesse caso, está tocando, evidentemente tem algo errado. Então, mesmo os que estão em guerra, vão lá e, pô, peraí. Algo está errado. Não está legal isso aqui. Né? Não tem guerra infinita. Sempre acaba com 2 perdedores. Até o vencedor perde, né? Tem esse detalhe. Olá, boa noite. E aí a gente vê que o orgulho e a vaidade sempre estão relacionados a exatamente às coisas materiais, né? As coisas que nós vamos deixar aqui, por exemplo, posses, bens, títulos, né? Quando eu digo que quando a gente tem o esclarecimento sobre a vida espiritual, nossa perspectiva muda,
essas coisas todas, né, materiais, o progresso material é importante, né? Ele alavanca o desenvolvimento da inteligência e depois o desenvolvimento moral. O problema é quando nós damos maior importância a tudo isso que vai ficar aqui em detrimento, né, deixando em segundo plano aquilo que nós vamos levar. Né? E a Então, rejeição. o orgulho, a vaidade faz a gente perder bastante tempo em termos de evolução espiritual. É Né? que a gente rejeita A gente automaticamente. É por isso que ele fala aqui. Nesse segundo parágrafo final, ele fala, né? A vez rejeitado. Isso está falando exatamente isso aqui, né? Uma maneira mais didática, digamos assim. Quando a gente se porta dessa maneira, centrado em nós mesmos, apenas centrado em nós mesmos, né? Porque centrar em nós mesmos é importante também, né? Meditação é o quê? Né? Mas desse modo aí, não, né? Destrutivo. Não no sentido egoísta da coisa, né? Quando a gente se porta dessa maneira egoísta, e que o orgulho ali é brother também, é irmãozinho, a gente rejeita automaticamente. Não é uma questão de, não, talvez. Não, rejeita mesmo. Rejeita. Por isso que ele fala, essa lei que é a vez rejeitado, né? Ele fala assim, a lei do Cristo, tal, que é o que? Amor, caridade. Amor em ação, caridade, o verbo caridade, né? Uhum. Benevolência, indulgência, perdão, dentre vários outros caracteres. Não é isso? A caridade? Silêncio. Às vezes o silêncio é caridade. Várias e várias maneiras. Começa a pensar um pouco mais no coletivo, né, do que no próprio umbigo. É isso. Começa a pensar nas consequências das nossas atitudes, o que traz de prejuízo, ou de tristeza, ou de mágoa que a gente às vezes desperta nos outros, por motivos tão insignificantes, às vezes, né? Sempre olhando nessa perspectiva da vida espiritual. Porque às vezes a gente, quantas e quantas encarnações a gente gastou na ilusão de que poderia ser feliz, mas assim, pisando, né? Pisando nas outras pessoas, deixando para trás essas marcas, esses rastros de ódio, de tristeza, de mágoa, de sofrimento que nós causamos aos outros. E aí, tanto do ponto de vista mais pessoal, particular, quanto, você citou o exemplo das guerras, né? Quantas vezes a gente fomentou guerras, né? Disputas, pequenas ou grandes, né? Dependendo da nossa posição no mundo, sem pensar na nossa vida espiritual, no nosso futuro espiritual, o que aquilo tudo iria acarretar, né? Sim. Então, é muito diferente com essa visão da vida espiritual, muda a hora. Sim. E uma outra curiosidade desse final aí, do parágrafo segundo, que ele fala que a vez rejeitado ou, né, alternativa, falseado na sua interpretação. Duas coisas. Duas coisas diferentes. Aí é pior, hein? Ou você vira as costas mesmo, por completo, isso aí você fala, não tô nem aí mesmo. Ou você vai tentar ali, né, achar uma brechinha. Peraí, não, mas não é bem assim, né? Eu vou fazer uma guerra ali, mas é uma guerra santa. Fazer uma guerrinha santa ali, tomar umas bens ali da galera, tirar umas vidas ali. Mas essa guerra é santa, porque eu sou da igreja. Tipo assim, né? Não necessariamente isso. É o que aconteceu, tudo bem, mas, né? Em nome disso e daquilo, eu vou lá. A pessoa, em nome do Cristo, em nome de Deus, né? Eu vou lá sacrificar pessoas, tomar terras e bens e etc. Tudo na defesa, hein? Na defesa do cristianismo, que prega o amor e a fraternidade. Então, é claro o exemplo. Isso é que é falsear, né? Isso claramente é falsear. Deturpar completamente. Porque não era uma defesa de um ataque. Correto? Uma defesa, uma resistência, alguma coisa. Não, era investida mesmo. Era investida. Vamos lá.
Aí complica, né? Porque a defesa também, ela nunca foi proibida, né? Cristo nunca proibiu a defesa, mas embora sempre mostrando a outra face, que é o principal, né? Justamente porque o corpo é perecível mesmo e a recompensa é sempre fora daqui, a recompensa válida, essa que dura, é sempre fora daqui, né? A que a gente ganha aqui, chega aqui, morre aqui. É o que diz o próprio Evangelho quando trata de servir a Deus e a Mamon, né, tal, que ele fala assim que o rico já ali é Deus e a Mamon. Mamon é simbolismo da riqueza, né? Lembrando aqui, adoração à riqueza. E aí ele fala assim que o rico já recebeu a recompensa, né? Igual também em outra parte que ele fala sobre a caridade, o sujeito que se contenta, faz uma suposta caridade, mas aí condiciona, faz um monte de né, uma pirotecnia em cima daquilo, e aí a recompensa também já foi obtida aqui, retirada, digamos, né? Retirou a recompensa na boca do caixa aqui da terra. Fica por aqui. Dá uma anulada na coisa toda. E lá no terceiro aqui parágrafo ele fala sobre aquela questão do rico. Isso é legal, né? Primeiro ele questiona, né? Pô, mas por que ficar aí se dedicando a tanta coisa que encanta aos olhos em vez de que toca o coração? Né? Essa é a pergunta de 1 milhão. Pergunta de 1 milhão. É a nossa fruto da nossa ainda ignorância moral. Moral. Porque racionalmente a gente pode pensar, pô, isso não vale a pena e tal, mas a gente ainda assim se seduz. Então, quer dizer, o moral que está faltando, não é o intelectual. São chagas morais, é um problema moral nosso ainda. E, aliás, só da gente estar aqui, né, tirar um tempo, olha só, 9h37 da noite de terça-feira, para poder estudar. Isso aqui já mostra o movimento em sentido oposto. Então, mérito de vocês, né, que estão aí conosco, pacientemente nos ouvindo. E, claro, fique à vontade, mais uma vez, a gente sempre ressalta, para participar, para, né, quem quiser mandar alguma consideração, falar alguma coisa, fiquem à vontade. É para isso que estamos em live, não é um vídeo gravado, publicado no Instagram. Certo? E ele fala assim do rico, voltando. Pô, um rico libertino. É um cara aí, da vida, do mundo. Que está no mundo e é mesmo do mundo. E quer ser mesmo do mundo. Gosta. Pronto. Perdido de corpo e de alma. Tá aí. Se apresente. Em qualquer lugar. Chega. Chegou. E aí o que acontece? Né? Tapete vermelho. Honrarias. E tudo mais. Então, isso não acontece, né, gente? É só exemplo. É meme aqui do Evangelho, né? É meme. É uma zoeira, né, do Adolfo. Né? Isso acontece do rico chegar e as coisas acontecerem. Agora, o que parece meme, zoeira e não é que assim, o rico muitas vezes não paga as coisas. Ele ganha. É curioso, né? Muito interessante a gente pensar nisso. E ele que já tem tudo. Fica com reservas para pedir alguma coisa para o rico. Agora o interessante é ganhar mesmo as coisas, né? Por que isso? Por que isso acontece? Pô, o rico não pode ganhar? Pode, pô. Mas a gente sabe que não é ganhar. É um ganhar diferente. Em geral, ganha esse tipo de coisa porque quer a atenção do indivíduo, do rico. Né? Quer a atenção dele. Quer dizer, não é caridade. Por que não é caridade? Isso. É uma prestação, alguma coisa que o rico nem precisaria, talvez. Né? E nem seria, em hipótese, caridade. Porque é condicionado. Condicionado o quê? Eu estou com segundas intenções, né? Eu tenho interesse sobre aquilo. Uhum. E aí pronto. Esvazia o sentido da coisa. Porque o rico não é digno de caridade? É claro que é. É óbvio que é. Por que eu estou falando disso aqui? Porque o rico também é digno de caridade. Não da material, óbvio. Essa ele não precisa. Não precisa, já é rico, né? Na terra. Talvez outro tipo, outra espécie. O Felipe está falando aqui, o Felipe está falando aqui, ganha também para troca de favor. Troca de favor, segundo os interesses, segundo interesse aí, né? Segundo as intenções e tal. Acontece, quase não acontece, né? É só meme do Evangelho aqui, né? De 1862, né? Um meme assim, duradouro. Ele fala sobre o reforço dessas ideias. Ele fala, pô, mas o rico chega lá, todo mundo
abre as portas para ele, tudo, todas as oportunidades estão ali. Enquanto o outro, alguma outra pessoa que não tem essas mesmas condições, né? Não é digno nem de um gesto, sequer de proteção. Passa batido mesmo, é ninguém, né? Não é visto, é invisível. É bem nosso isso aqui, né? É bem nosso. É complicado de falar, mas é bem nosso. E ele fala aqui no final, né? Que interesse podem ter elas, essas pessoas ricas, em se corrigirem de seus defeitos? É tudo reforçado, né? É tudo reforçado. Né? É igual a criança. Tá lá, né? Dá uma birra, você entrega. Né? Bate o pezinho e entrega. O que não era para ganhar. Né? Ou cede em alguma coisa que não era para ceder. Qual é a educação nisso? Nenhuma, né? Nenhuma. Está sempre ali fazendo as vontades da pessoa, né? Da criança. E aqui não interessa se é rico ou pobre. Aqui é só pessoa mesmo. Né? Então, muito bem. Conclusão, rico também é digno, óbvio, de caridade, né? Não da material. E no estado em que as coisas se encontram, de fato, é assim, né? Desde essa época aí, né? 100 e tantos anos, da mesma maneira. O rico chega, as coisas são diferentes. Muito bem. E o que mais? Tem uma perguntinha aí também, né, no final. Tá, não, é do parágrafo seguinte. Por que cada qual deseja se elevar sobre o seu irmão? É bem do egoísmo, né, do orgulho. Eu tenho mais direito, eu mereço ter mais. Né? E se a gente for pensar bem, é vergonhoso para nós que ainda haja tanta miséria no mundo, né? Porque essa ideia de que o outro não merece nada, não tem direito a nada, mas eu posso ter a maior riqueza que for. Eu estou falando em termos de humanidade, né, gente? Porque nós, individualmente, não vamos conseguir acabar com a miséria de ninguém. Mas, enquanto humanidade, a gente pode mensurar a nossa posição, que a gente falou, né? Em que posição estamos? Então, aqui na Terra, a posição que estamos é a extrema desigualdade, fruto do egoísmo, do orgulho. Porque somos sociedades que vivemos aqui, né, na Terra. Aí, né, até hoje tem uma disputa por poder, né? Ao longo do tempo, essa disputa ela vai mudando um pouco de foco, mas no fim é sempre pelo poder. Né? Hoje em dia nós estamos numa disputa por conhecimento, poder, supremacia de conhecimento e de informação, né? Tecnologia. As nações disputam esse tipo de poder hoje, porque conhecimento é poder, né? Já foi o tempo da disputa pelas terras, pelas armas, né? Agora nós estamos nesse outro estágio, mas não deixa de ter disputa pelo poder, pela riqueza que isso gera, né? Enquanto que tem pessoas, muitas, no planeta inteiro, não têm o suficiente para viver com um mínimo de dignidade. Então, isso nos dá um pouco da medida da posição em que a gente está. Pois é. E tem uma coisa também que às vezes nem é sobre dinheiro. Às vezes nem é sobre dinheiro. Esse orgulho de se elevar aqui é qualquer coisa, né, que te faça destacar mesmo ou abafar alguém. Né? Porque há uma nota do orgulho. Vamos lá. Quando a pessoa trabalha no lugar, faz alguma coisa, chega outra que faz um pouco melhor. Acontece. Qualquer ambiente. Né?
qualquer ambiente. Tem até aquela piada, né, de internet, os asiáticos lá, eles fazem tudo, né? Diferente, assim, de uma maneira. Né? Toca piano aqui, o asiático toca melhor. Toca violão, o asiático toca melhor. Arte marcial, o asiático é melhor. É claro que é brincadeira, mas enfim. Sempre tem alguém que vai fazer algo, né? Tem um entendimento sobre alguma coisa, uma aptidão diferente, que pode mesmo nos superar. Isso aí é normal, é da humanidade. Cada um com a sua bagagem, né? Conquista individual. Não é assim? E aí, agora, nota do orgulho é insuportabilidade dessa situação. É insuportável isso. É insuportável. Alguém que se equipare a mim, ou pior, que cometa o crime de ter mais habilidades em alguma área do que eu. Esse é o pior crime do outro. Né? Aos olhos do orgulhoso mesmo. De quem se deixa levar. Né? E por isso que a gente tem que ficar bem atento a esses sinais. Porque isso é um sinal. Quando a gente se incomoda, torna insuportável. Às vezes a pessoa não fez nada de mal, não está acontecendo nada. A gente acha alguma coisa insuportável nela. Né? Aí cabe a indagação. Não Será que essa pessoa. Insuportabilidade da situação. Pô, a pessoa faz um negócio muito bem. Pô, eu também faço muito bem, mas ela faz um pouco melhor. Só que isso é insuportável. Cabe a reflexão. Por que esse incômodo? Será que não sou eu? Né? Que estou me colocando na situação de insuportabilidade? Será que não sou eu que estou ali me fustigando? Vamos usar a palavra. Fustigar é chicotear, viu? É um termo antigo, né? Fustigar. À toa? Desnecessariamente? Você está tocando num ponto interessante, né? Porque nós estamos falando de orgulho e do que ele provoca. Inveja, ciúme, né? Isso deixa a pessoa num estado mental terrível, de desconforto, fica assim, como você diz, né? Insuportável, e fica assim, constantemente empolvorosa, em rebuliço, em agitação, né? Porque aquilo não cabe, a pessoa não dá conta. Então, nós estamos falando, em outras palavras, de saúde mental. Com certeza. Não é? E aí, qual é o a pessoa mecanismo? Não tem paz. No estado desse, ela não tem paz, hora nenhuma. Que vem a inveja junto, né? Tá reboque ali. Sim. E aí, qual é o mecanismo para fazer isso? Diminuir o outro. Para eu tentar me sentir, né, maior. De novo aqui, ó. Tentar me elevar sobre o meu irmão. Tentar diminuir o outro. De que maneira? Qualquer maneira. Qualquer maneira. O meio aí não importa. O que importa é o fim, né? E aí a gente tem que ficar muito, muito esperto contar isso aí. Porque levada às últimas consequências, pô, a gente vira criminoso. E é criminoso, não estou falando de cometer crime, é no Código Penal, não. Porque, né, essa coisa de atropelar as pessoas né, sob o ponto de vista espiritual, super crime. Super crime. Às vezes não é crime mesmo no Código Penal, né, na legislação penal extravagante, mas, sob o ponto de vista espiritual, isso é criminoso mesmo. De atropelar as pessoas. Né? Porque... E tem vários exemplos, hein? O Céu e o Inferno, aquele livro, né? Aquela obra básica. Na segunda parte tem lá vários espíritos sofredores. Eu até anotei um aqui. Deixa eu ver onde está esse. Aqui, ó. Peraí. Tá com o marcador. Tem um espírito que ele fala isso. Orgulho, orgulho. Eu passei por cima. Pessoal, príncipe. Ele era um príncipe aqui, ó. Ourã. Tá na parte dos espíritos sofredores. Só rapidinho, né? Quer ver, ó? Que o Senhor me permita a mim, orgulhoso déspota. Ele mesmo já reconheceu, apesar de ser sofredor. Vi espiar entre aqueles que esmaguei com a minha tirania. Olha só isso aqui. No caso dele era poder a coisa. Mas não precisa ser super poderoso. É uma intriga no trabalho, é uma intriga com um amigo, é uma intriga com um colega de qualquer coisa. Né? Começar com isso. É energia, né? Aí você já começa a lançar dardos. Fofoquinha. Iscas para a outra pessoa, né? Uma fofoca, né? Que chega no chefe, aí o chefe vai demite a outra pessoa, né? Isso aí, isso é
contemporâneo exemplo, né? Mas são apenas exemplos também, não tem uma fórmula específica, exclusiva, né? Cada um, aí cabe a nós nos observarmos, porque aí o alerta vermelho mesmo, tem que ligar. Começar a pensar nesse tipo de parada, de se sentir assim menor que o outro. A gente lembra que, bom, espíritos eternos aqui, imortais, né? Tudo bem, a mesma fonte, mas cada um com o seu caminho, né? A gente não sabe o que o outro, a gente não calça o chinelo do outro, né? O sapato do outro, não sabe o que acontece. Não sabe o que acontece. E nem o outro sabe de nós também. Não cabe ficar, né? E assim, mais uma vez, na perspectiva espiritual, que a gente aprendeu que a gente muda de posição, às vezes para desenvolver determinadas habilidades, outras são amortecidas, porque senão a gente não saía daquelas, né? Então, algumas são amortecidas para desenvolver outras. Então, assim, na verdade, a gente não precisa, né? Não precisa ficar com inveja, com ciúme de outras pessoas, porque a nossa bagagem a gente não conhece. A gente pode ter tantas habilidades ou mais que outra pessoa, só que a gente muda de posição. E um exemplo ótimo, excelente que a gente tem é de Eurípides Barçanufo. Antes de ser Eurípides, ele reencarnou como um lenhador para conhecer as plantas, para, sabe, desenvolver outras habilidades. Não é que ele não tivesse, não fosse evoluído. No entanto, né, para desenvolver específicas habilidades, ele veio como um lenhador. Olha então, só, assim, é o acúmulo, olha né? a nossa bobagem, né? Olha o tempo que a gente perde, a energia que a gente perde com determinadas coisas. Fato é que toda vez que a gente rivaliza com alguém, né? A gente falou isso na live passada ou na outra ainda, alguma coisa nesse sentido. Rivalizou, tem nota marcante aí de orgulho. E de egoísmo, junto, né? Talvez. Rivalizou, rivalidade, né? Tem nota de orgulho, de egoísmo. Porque a proposta, Cristo nunca rivalizou com ninguém. A gente pegar o exemplo, só fala de Cristo. Mas, gente, ele é o maior exemplo que a gente tem. É complicado isso, né? É o modelo que a gente tem. Quem está lá, governa o orbe e tal. Ele é o maior modelo, tá no livro dos Espíritos também, isso. E aí, rivalizou com alguém? Rivalizou? Não rivalizou. Não rivaliza. Como você falou, a gente tem que prestar atenção, porque uma grande armadilha é quando a gente se reencontra, né, com desafeto. Aí a coisa se acirra. Vixe. Né? Então a gente tem que cuidar, porque é igual a erva daninha no jardim. Você não arranca, não cuida ali, aquelas plantas delicadas e tudo, elas vão morrer, elas vão ficar sufocadas lá. Então é no mínimo a gente se conter. Porque talvez seja difícil demais chegar pra gente e falar, não, agora você tem que ser não orgulhoso de jeito nenhum. Ser 100% humilde agora. Né? Não tem jeito. Vamos lá, como é que faz? Não tem como. Mas exercício. É o exercício da gente se observar, se conhecer, entender esse lado. E refrear essas tendências. É isso que a mãe está falando aqui. Refrear isso aí, não dá vazão, né? Senão a gente se perde, a erva daninha que vai tomando conta. Porque se a gente não se policiar e não refrear, a gente vai pular na garganta das pessoas. Lógico, tranquilamente. Né? Então, assim, se a gente sabe que não pode fazer determinadas coisas, né? São mais visíveis, mais aparentes, mais contundentes mesmo, mas a gente tem que lembrar dessas outras coisas que às vezes ficam ocultas, mas que estão ali movendo energias, estão causando um impacto no outro, né? Ou no Sim, e que serão reforçados, né? Essas tendências serão reforçadas por gente que não quer que a gente cresça, né? Encarnado e desencarnado.
Aí tem que ficar mais atento ainda do que a gente está pensando. Não vai deixar. Se a gente nasceu, veio com essa bagagem, né, orgulho e tal, a gente não vai deixar de ser orgulhoso 100% do nada, assim, né, do dia para a noite. Não vai, exercício é tranquilo. Então a gente se acolhe, né, se abraça, pô, né, eu sou digno da misericórdia divina também. Sim, eu sou orgulhoso, mas eu sou digno da misericórdia. Então eu vou estudar um pouquinho, vou entrar nas lives terça-feira, vou participar de alguns grupos de estudo, vou arregaçar as mangas, meter o pé na rua, gastar sola de sapato, né? E tentar enxergar uma realidade diferente, né? Entrar em contato. E aí, é o exercício da caridade, isso é o exercício da caridade. É de pequenas coisas, Pequenas né? coisas, Quando a e gente vai, né? Só sai de vai. si mesmo e começa a enxergar, né? Enxergar mesmo. O sofrimento do outro, as necessidades do outro, a gente vai lentamente ali conseguindo tirar umas ervas daninhas. Sim. Muito bem. Por hoje é só, a gente terminou um pouco, assim, da minha parte, né? É só. Terminou um pouco mais tarde, a gente começou mais tarde também, teve um pequeno probleminha Pois é. aqui no início, mas Pessoa superado. que vai para o lado errado. Acontece, acontece. Pois muito bem. De minha parte, eu encerro por aqui, apenas agradecendo pela paciência mais uma vez, né? Celebrando a volta da live, né? Lembrando aí que é terças-feiras, o pessoal que está aí on. A gente vai fazer só nas terças, né? Falei isso no início do vídeo, mas quem não pegou, reforça agora. E a partir de agora, pelas atividades, né? Que a agenda já deu uma apertada, né? Tá bem diferente de quando a gente começou. Agradeço então pela paciência, pela companhia, pela participação de todos, né? Gratidão nossa também. E um abraço a todos, boa noite. Quem não teve oportunidade de entrar no início, vai lá no perfil da casa, assiste depois, né? Vale a pena. É um momento assim, um tempo que a gente tira, mas que ele não é gasto, né? É investimento mesmo. Não é isso? Então, muito obrigado, mãe, também pela parceria hoje, né? Beijo, com Obrigada, Deus. Diego. Gente, boa noite, então, para todos vocês. Excelente semana. E até terça, se Deus quiser. Até mais. Tchau, tchau. Estavam com saudade também. Tchau, tchau.